E a gente fala agora sobre a tensão na Venezuela com o analista de risco político internacional, Felipe Ramos, que se junta a nós. Boa tarde, Felipe. Eu já te desejo boas-vindas aqui no Abre do CNN 360. Estivemos juntos nesse plantão, né, Felipe? Agora nos encontramos novamente. Olha, então a gente já começa perguntando que essa situação na Venezuela, ela pode nos dizer sobre o futuro do país. Vem mais instabilidade pela frente? Boa tarde, Yuri, Débora, todos aí da CNN Brasil. E sim, vamos ter muito mais oportunidade de conversar sobre essa crise, porque, como você perguntou, é uma crise que com certeza se estenderá bastante, né, infelizmente. A Venezuela agora trilha um caminho no qual o chefe do Estado venezuelano, o Nicolás Maduro, decidiu claramente pelo fechamento do regime, isto é, o fechamento da alternativa eleitoral para a troca de governo, né? Então, a Venezuela, desse modo, transita do que os analistas políticos chamam de autoritarismo competitivo, com populismo radical, mas ainda dependente de eleições para legitimar a permanência no poder do mandatário, para um tipo de regime que abre mão de eleições ou faz eleições de modo farsesco, como é o tipo das eleições na Rússia, né? Então, o Nicolás Maduro aposta por esse caminho, não tem medo de se sentir isolado pela comunidade internacional ou aliado somente aos países, aos regimes mais autoritários, como China, Rússia, Irã e Cuba, que reconheceram o seu resultado eleitoral, e vai partir para esse fechamento e, portanto, para a repressão aos protestos que vão acontecer agora da oposição. Felipe, boa tarde. Mais uma vez agradecer aqui a sua presença conosco aqui no 360. A gente viu, enfim, um recrudescimento desses protestos. Já há registro de mortes provocadas pela repressão às manifestações, organizações aí não governamentais falando em 6 mortos, as próprias autoridades venezuelanas falando em quase 750 prisões no país. E um ponto muito chave, inclusive, o próprio líder da oposição, Edmundo González, cobrando um posicionamento em relação às Forças Armadas venezuelanas. Queria uma leitura sua e uma avaliação sua do papel que os militares desempenham depois de realizadas as eleições no domingo e da forma como foi proclamado o resultado pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Sim, nós temos, além das mortes já reportadas, podendo chegar a 6, como você mencionou, também o início de prisões políticas, né? Um líder opositor foi preso hoje por forças de segurança disfarçadas, né? Sem uniforme. Então, começa claramente um ciclo de repressão muito forte, além dos presos nos protestos. Podemos esperar também um risco muito grave, acho que é muito iminente, assim, o risco de prisão também da Maria Corina Machado, a grande líder da oposição. Por quê? Porque ela tem desafiado a autoridade eleitoral, dizendo que tem as atas, os boletins de urna e um resultado não reconhecido pelo regime, pelo governo. Portanto, isso já há um pedido de investigação sobre os líderes da oposição, feito pelo Procurador-Geral da República da Venezuela, que é alinhado ao regime, e, portanto, podemos também ter um cenário de prisão de mais líderes opositores. Eu acho que a prisão desse primeiro líder opositor já testa um pouco as águas nesse sentido, né? Não há as Forças Armadas, e aí entra o papel da oposição nesse aspecto, porque não haverá um retrocesso, né, do Nicolás Maduro em relação a se declarar, né, vitorioso nas eleições, se não houver realmente muito protesto nas ruas. Muito protesto, né, significa muita prisão, significa um aumento do número de mortes, e os líderes opositores não podem aparecer como os que estão convocando esses protestos, porque podem ser, portanto, responsabilizados pelo regime por essas mortes e justificar sua prisão. Então, ao mesmo tempo em que é preciso haver os protestos, eles precisam se colocar como as pessoas que justamente chamam os militares para o diálogo, como você perguntou. Por isso, Edmundo González, por exemplo, tem se referido aos militares, né, tem chamado os militares a não reprimir a sua própria população, e até porque qualquer transição política na Venezuela dependerá de que os militares reconheçam o líder opositor e aceite a sua liderança sobre as Forças Armadas que hoje controlam o país.
Felipe, era tudo o que o governo brasileiro, a comunidade internacional que estava acompanhando de perto a eleição da Venezuela, era tudo o que essa comunidade internacional não queria que acontecesse, né? Houve meses de preparação, de diálogo, tanto com o governo de Nicolás Maduro, quanto também com os opositores que participaram da eleição, quanto a vários aspectos. Primeiro, aceitar o resultado da eleição, seja ele qual for. Segundo, evitar questionamentos sobre o resultado eleitoral, né? Então, não partir para a violência. Então, tudo o que a comunidade internacional passou meses dialogando e conversando e temendo e tentando articular para que não acontecesse, é claro, acontece e a gente vê, né, essas imagens recuperadas de algum... Enfim, desde segunda-feira, né, desde ontem, essa situação no país vem numa escalada, né, em que se fala de mortes, de sequestro, de ferimentos e o recrudescimento dessas manifestações mesmo, né? E agora eu queria entender, professor, por que a Venezuela é um país tão instável quando se fala de risco político? Exatamente, porque é preciso justamente entender a natureza do regime político do país. E muitas vezes os líderes políticos fazem um miscalculation, né? Não compreendem exatamente o que ocorre no país. Lembrando que, por exemplo, o presidente Lula, né, tentou reintroduzir o Maduro a essa comunidade internacional, legitimando, convidando para a festa de sua cerimônia de posse, achando que ele respeitaria os resultados eleitorais, que faria eleições livres e justas. E recentemente nós tivemos aí hoje, por exemplo, a nota do partido do presidente da República reconhecendo o resultado eleitoral, quando a comunidade internacional, OEA, outros governos mais democráticos, todos eles questionam, né, justamente a falta de transparência em relação ao processo e de divulgação dos boletins desagregados das urnas, né? Então, essa falha de leitura, muitas vezes por questões ideológicas, muitas vezes por falta de informação, faz com que as pessoas não compreendam o que acontece na Venezuela. O tipo do regime venezuelano é um tipo que se apega ao poder, né? Não há uma vontade, não há um reconhecimento por parte de forças chavistas de que a democracia é um processo político no qual direita, esquerda, diversas partes da sociedade disputam poder sem violência, via eleições livres e justas, e aceitam e reconhecem a derrota, caso ela venha, porque isso permitirá depois, em eleições futuras, concorrer novamente. Esse é o procedimento que nós temos no Brasil, nos Estados Unidos, com certos percalços nesses dois países recentemente, e na Venezuela isso nem sequer existe desde o início do chavismo, isto é, o chavismo se apega ao poder. No entanto, o chavismo tinha uma maioria social. No período de boom do petróleo, de grandes políticas sociais, de transferência de renda, né, realmente a maioria da população legitimava esse governo. No entanto, com a crise, a morte do Hugo Chávez e a crise econômica na Venezuela, a migração em massa, a população passa a querer mudança social. E o regime não aceita a mudança social, né? A mudança política via eleições. Então, acho que essa é a natureza política do regime. O Maduro tentou desequilibrar as eleições para torná-las injustas há meses atrás, né, impedindo a própria Maria Corina de concorrer, impedindo a substituta da Maria Corina de concorrer, mas não esperava que a oposição fosse tão grande e tão forte, ao ponto de ter que recorrer à fraude eleitoral e, portanto, mudar o tipo de regime, que é um regime que já não respeita o resultado final de uma eleição. Felipe Ramos, queria também tratar um pouco contigo, justamente você mencionou ali do quanto, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, o PT, partido do presidente Lula, fez um posicionamento, ao mesmo tempo em que fala em processo soberano de um país, isso é uma preocupação do partido, que cada país tenha a sua autodeterminação, não seja alvo de ingerência externa. Por outro lado, já reconhecendo um resultado que nem sequer o próprio governo e nem diretamente, muito menos ainda o presidente Lula, reconheceu como um resultado legítimo ou
crível ou pelo menos minimamente auditável e possível de ser considerado justo nestas eleições. Agora, o quanto isso coloca, e a gente vê que mesmo outros partidos ou outras forças, lideranças de esquerda, mundo afora, são mais críticos ao regime de Maduro. Basta ver o presidente do Chile, Gabriel Boric, mas mesmo lideranças de partidos do campo da esquerda, na Europa, em países como Portugal, mesmo na Espanha, entre outros. Queria uma avaliação tua, Felipe Ramos, do que isso pode representar de imagem e de reputação para a esquerda brasileira manter esta proximidade, esta adesão e se recusar ali a reconhecer problemas no processo eleitoral venezuelano deste domingo. Sim, eu acho que aí precisamos separar duas coisas, né? Uma é o PT enquanto Partido dos Trabalhadores, sua liderança. Outra, como você mencionou, é o governo Lula, na Ministra das Exteriores, o Celso Amorim está em Caracas nesse momento. Portanto, é preciso separar essas duas coisas. Por quê? Porque uma parte expressiva do PT é feita de pessoas ideológicas que veem a maior importância da esquerda estar no poder do que os meios pelos quais a esquerda chega no poder, né? Por isso que uma parte do PT é solidária à Revolução Cubana, ao Partido Comunista da China, né? Por fato de estar esses movimentos de esquerda que chegaram via revolucionária ao poder e que são parte da grande ideologia, do grande simbolismo político do Partido dos Trabalhadores historicamente. Portanto, né, nessa visão da luta de classes, né, das questões marxistas, uma parte do PT prefere o Maduro no poder, seja como for, do que o que eles consideram ser a extrema-direita, né? Então, é uma visão como eles têm da oposição que não condiz com a realidade, porque a oposição é muito mais ampla do que isso na Venezuela e é composta por vários setores, inclusive de esquerda e de centro-esquerda, também contra o Maduro. Mas o outro ponto é o PT, é o governo Lula, né, e o Ministério das Relações Exteriores, a diplomacia profissional do Brasil, que até o momento tem sido cautelosa, inclusive junto, né, com México e Colômbia, estão tentando articular uma posição conjunta, que vá no meio termo da posição que já foi tomada pelos países que primeiro reconheceram a vitória, como Bolívia, né, Nicarágua e Cuba, que são os países de linha mais autoritária no continente de linha de esquerda, e os países também que são os mais democráticos ou de direita, né? Você tem o Chile governado pela esquerda, mas com a convicção democrática profunda, né, e, portanto, defende o processo eleitoral na Venezuela, e outros, como o Milei na Argentina, que criticam imediatamente e buscam já também um certo conflito retórico com o Nicolás Maduro, né? O meio termo tem sido buscado justamente por Brasil, Colômbia e México. Acho que é importante, né, que o presidente Lula não se sinta pressionado, né, pela nota emitida pelo seu próprio partido e consiga ter uma postura de defesa da democracia na Venezuela, corrigindo o rumo quando se equivocou com as intenções do Nicolás Maduro em passado recente.